Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal MicroMinds. E hoje nós vamos falar sobre aquele assunto bem importante que eu havia citado no nosso vídeo. Nada mais é do que a eletrônica digital. A eletrônica digital, ela por si só, foi algo que desencadeou a revolução industrial como nós conhecemos hoje, toda a tecnologia que nós utilizamos, sejam os computadores, dispositivos inteligentes, tudo isso foi graças ao surgimento da eletrônica digital. E no vídeo de hoje, nós vamos ver exatamente a diferença entre a eletrônica analógica, utilizada anteriormente, lá no início do século XX, meados do século XX, até o seu fim, a segunda metade do século XX, e o surgimento da eletrônica digital, final do século XX e incorporando no século XXI. Então, depois da vinheta, vamos para o vídeo e eu tenho toda certeza que vocês vão apreciar bastante o conteúdo. Bem, a eletrônica digital, ela, em comparação com a eletrônica analógica, a gente pode entender da seguinte maneira. A eletrônica analógica, ela consiste em tratar a eletrônica, né, o mundo como, como si só, como medidas analógicas. O que seriam medidas analógicas? Temperatura, por exemplo, em graus Celsius, a gente tem valores contínuos e valores em casas decimais, por exemplo, 29,2, 29,5. Entre 29,2 e 29,5, por exemplo, nós temos uma quantidade infinita de números. Já o mundo digital, o que ele faz? Ele, em vez de ter um número infinito dentro de uma faixa de valores, ele vai e limita a uma certa quantidade de números. Então, entre 29,2 e 29,5, pode ser que só tenha 3 valores, 4 valores, 30 valores, 100 valores. Então, tem um número reduzido. Por que isso? Para que a gente possa colocar isso para um processamento de um computador. Ele vai pegar informações limitadas e vai poder processar. Claro, quanto mais dividido a gente pode interpretar algo digital, um sinal digital, como se fosse pegar e fosse fatiar uma régua, por exemplo. A gente tem uma régua de 10 centímetros. Se o nosso sinal digital ele só mede duas vezes, então ele só mede 0 centímetros ou 10 centímetros. Se dividirmos ao meio, ele mede 0, 5 e 10 centímetros. Quanto mais divisões a gente faz, mais próximo a gente está do sinal analógico, que é o quê? Medidas infinitas. E quanto mais divisões um sinal digital tiver, mais próximo ele está de um analógico. Então é assim que um computador ele vai processar as informações através de sinais digitais, sinais que são delimitados. Então, basicamente, a eletrônica digital ela consiste nesse tipo de estudo em que a gente representa os sinais, as informações, sim, em valores binários. Valores binários seriam valores 0 e 1. Mas por que 0 e 1? Pelo seguinte fato: os circuitos eletrônicos, eles recebem elétrons ou não recebem elétrons, pelo menos quando tratando de digitalizar um sinal. E o que significa isso? É como se fosse, por exemplo, um corredor, em que se a porta estiver aberta, as portas estiverem abertas, há passagem de pessoas. E se a porta estiver fechada, não há passagem de pessoas. Então o 0 e 1 serve para tem ou não tem. Então, foi adotado esses dois números para a representação de um sistema digital. O que acontece numa informação? Numa informação, não é somente ou 0 ou 1 que o computador recebe, mas sim uma sequência de zeros e 1 que vão representar uma informação. E essa informação, ela segue vários conjuntos de regras que várias pessoas estabeleceram ao longo do caminho, como protocolos de comunicação como RS-232, RS-485, por exemplo. Dois exemplos de comunicação entre dispositivos inteligentes que utilizam comandos binários. E esses comandos binários, esses valores binários, eles são chamados de bit, que significa, basicamente, dígito binário. Ou seja, o 1 é um dígito binário, sequência de zeros e uns são sequência de dígitos binários,
ou seja, bits. E essa combinação pode formar números, caracteres e outros tipos de dados que nossos dispositivos digitais podem interpretar. Uma grande vantagem que podemos citar da eletrônica digital em relação à eletrônica analógica fica o porquê que ela existe e não existe nenhuma aplicação que a eletrônica analógica é utilizada no local da eletrônica digital. É o fato de que a eletrônica digital ela é menos suscetível ao ruído, ela é mais resistente e assim facilita o processamento de dados. Já na eletrônica analógica a gente tem esse problema. E a eletrônica analógica ela é mais utilizada em transmissões de áudio, por exemplo, as rádios FM e as rádios AM, em que toda a transmissão e a transmissão do sinal em si e o que a gente ouve é puramente eletrônica analógica. Bem, há uma forma que existe para entender, para o computador entender a numeração, a codificação, né, os números binários, os bits, a usar o sistema binário, que é o que a gente viu, de números zeros e uns. E esses números eles são extremamente relevantes e importantes. Mas como nós seres humanos podemos entender ou interpretar o que um computador diz e entender, por exemplo, caso aquilo ali seja um número, como nós podemos entender aquela informação? Para isso, vamos ver um exemplo prático a seguir. Então, dando continuidade, vamos supor o seguinte: a gente tem um computador e ele me dá a seguinte informação. Ele pode me dar a informação desta forma. Como que eu, olhando para isso, vou entender que tipo de número é esse? Vamos supor isso aqui, o meu computador. Ele está dizendo que isto aqui é um número inteiro. Existem diversas formas de se interpretar isso, diversas formas de entender este exemplo. Antes de chegarmos nessa sequência aqui grande, vamos simplesmente entender desta forma. 1 em binário é 1 para o ser humano, em decimal. E a gente normalmente representa aqui na base 10. E 2 para representar que é na base 2, porque é binário, são só dois valores. E 10 porque a gente conta de 0 a 9. E 0 na base 2 seria basicamente 0 no decimal. Show! E o que seria o 2? O que seria o meu número 2 em decimal para o computador? Para o computador, o meu número 2 é basicamente isso aqui. Então, seguindo esta regra, esse preenchimento de números, a gente vai ter que o nosso 3 vai ser 1, 1, 1. O nosso 4 vai ser 1, 0, 0. O nosso 5, 1, 0, 1. E assim por diante. Aí vamos ter 1, 1, 0. A gente vai ter o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Chegamos no 10. 10 na base 10, 9 na base 10. Então, essa é a sequência, mas como seria uma forma da gente converter? Vamos primeiro pegar um número decimal qualquer e passar para o computador. Então, estou eu aqui vendo um número. Esse número aqui é o número 42. E eu quero passar para um número na base 2. Na base desse é binário. Basicamente, a operação que é feita é a seguinte: para o computador entender qual seria o número que o computador entenderia se a gente passasse um 42. Claro que existe um processo que existe a conversão do valor decimal para binário. E o que seria isso? Basicamente, a operação que é feita é a seguinte: a gente pega, divide por 2,
42, isso aqui vai me resultar em 21. E o resto é 0, que 2 vezes 21, 42, resto 0. Divido de novo por 2. Dividido de novo por 2 vai me dar 10, resta 1. Eu vou dividir de novo por 2 até eu não ter mais como fazer uma divisão por 2. 5, vou ter resto 0. Por 2, eu vou ter 2, resto 1. Por 2, vou ter 1, resto 0. E os meus números são todos esses que eu vou marcar de vermelho. Então, da direita para a esquerda. Então, minha numeração é 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, essa é a minha numeração em 42. Para isso, vamos ver a calculadora do Windows, que ela faz essa conversão para nós. Vamos à calculadora e vamos vir aqui em programador. Ela já dá uma facilitada para a gente. Vamos digitar aqui 42. Então, ela aqui dá 00, 10, 10, 10. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ele botou zeros à esquerda, que é justamente para completar uma informação que foi captada pelo computador que a gente vai entender nas próximas aulas. Então, basicamente, é essa a informação. Mas então, como que eu posso pegar essa numeração e transformar para um número de binário para um número decimal? Um número que o ser humano vai entender e vai entender a magnitude. Bem, o número binário, como a gente viu, ele pode ser também interpretado de acordo com casas, porque ele é um número de base 2. Então ele pode ser interpretado da seguinte forma. A gente tem o seguinte. A gente tem esses números. Esse número aqui é o próprio número vezes 2 elevado a 0. Esse número é o próprio número vezes 2 elevado a 1. Esse aqui é 1 vezes 2 elevado a 3. E aqui vai elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6, elevado a 7, elevado a 8. Justamente por causa da contagem. 1 vezes 2 elevado... Na verdade, 0 vezes 2 elevado a 8. Justamente por causa da contagem que nós vimos. Por ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Isso aqui é 0, isso aqui é 1. Isso aqui é 2, isso aqui é 3. Se a gente for ver, 0 elevado a 0 vezes 2 elevado a 0 dá 0. E aqui vai dar 0 também. 1 vezes 2 elevado a 0 vai dar 1. E aqui vai dar 0. 0 vezes 2 elevado a 0 vai dar 0 mais 1 vezes 2 elevado a 1 vai dar 2. Então é porque são bases de 2. O binário ele trabalha com base de 2. Já o 10 ele trabalha com base de 10. Então se nós formos pegar esta numeração aqui, nós teremos o seguinte resultado. 0 vezes 2 elevado a 8 mais 0 vezes 2 elevado a 7 mais 1 vezes 2 elevado a 6 mais 0 vezes 2 elevado a 5 mais 1 vezes 2 elevado a 4 mais 0 vezes 2 elevado a 3 mais 1 vezes 2 elevado a 2 0, 1, 2, 3. Perdão, um pequeno erro. Aqui é elevado a 2. E aqui vai ser elevado a 7, na verdade. Então a gente tem, corrigindo, elevado a 7, elevado a 6, elevado a 5, elevado a 4, elevado a 3, elevado a 2, elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Isso aqui vai dar 0 vezes multiplicado por qualquer coisa dá o próprio 0, mais 0 mais 1 multiplicado por qualquer coisa dá
a própria qualquer coisa. Então, 2 elevado a 5, a gente tem 2, 4, 8, 16, 32, 32. É um número equivalente. Mais 0 vezes 2 elevado a 4 dá 0. Mais 1 vezes 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é 8. Mais 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, me dá o valor 2. Mais 0 vezes 2 elevado a 0, me dá 0. Então, se eu somar, eu vou ter 32 mais 8, 40, 40 mais 2, 42 na base 10. Então, essa aqui é uma das formas da gente obter um número na casa decimal, vivendo o número binário para a casa decimal. Então, se a gente pegar esse número aqui arbitrário que eu coloquei, qual o valor que ele daria? Então, a gente pode pegar ele e podemos ver qual seria o número decimal. Vamos ver quanto vai dar? Isso aqui está representado em casa decimal. Eu quero saber qual o valor na base do binário para decimal. Então, a gente faz o mesmo processo. 1 vezes 2, aqui é casa 0, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Então, 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Isso é bom até a gente entender que em computadores, tudo isso aqui é só uma curiosidade, mas o fato de ser uma contagem binária também leva a gente a pensar que a contagem não começa do 1. A contagem com computadores começa sempre a partir do 0. E a gente pode ver através do número binário em si, 00000, e também a potência. A primeira potência é 2 elevado a 0. Então fica aí uma curiosidade. Então, convertendo esses valores, 2 elevado a 5, 32, mais 0, mais 0, mais 4, mais 0, mais 0. E isso dá pra gente 36. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver aqui, binário, e vamos digitar 1, 0, 0, 1, 0, 1. E nos deu pra gente 37. Deixa eu ver. Acho que eu devo ter errado aqui alguma coisa. Ah, claro. Que aqui na verdade é 1. Aqui na verdade é 1. Provavelmente muitos de vocês perceberam isso. Então aí vai realmente dar 37. E se a gente fizer o processo contrário, fazer a divisão, a gente vai realmente obter um valor correspondente fazendo aquela divisão. Eu vou deixar para vocês um exemplo para vocês fazerem para decimal para binário e de binário para decimal. Quero que vocês façam o seguinte. Quero que vocês convertam 255 na base decimal para binário. E eu quero que vocês peguem o valor 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 na base decimal e convertam para a base da base binária para a base decimal. E aí, aqueles que tiverem alguma dúvida, podem vir falar comigo nos comentários e a gente debate sobre isso. E qualquer coisa, se houver muita dúvida, a gente resolve isso aqui no próximo vídeo. Tá certo? Então esse aqui foi o princípio inicial para a gente ver o que é eletrônica analógica de fato. E também começar a entender esses números e como convertê-los. No próximo vídeo, nós veremos uma outra forma de interpretação dos números, que são muito importantes quando a gente começa a avançar um pouco no conteúdo, que é a numeração hexadecimal e a numeração octal. Vamos saber como que elas funcionam, como convertê-las para binário, como converter do binário para essas numerações e também como converter dessas numerações para a base decimal. Então, para isso, nos vemos então no próximo vídeo. Só peço que, antes de qualquer coisa,
Deixem um gostei, deixem um comentário de vocês com os feedbacks. Não se esqueçam de inscrever, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal!